conheci um cara da Suécia. E aí a gente conversando de vários assuntos e tal, aí a gente foi falar de países assim mesmo, de curiosidades ou lugares que ele gostaria de conhecer, eu gostaria de conhecer lá. E aí a gente comentou sobre essa questão de economia do país, né? E aí eu comentei algumas coisas aqui, assim, que na hora ele se espantou, ele falou assim, sério? Falou, não, eu tinha uma visão do Brasil diferente. Eu falei, não, a economia é assim, né, e tal, assado. Que Que você eu falou pra contei algumas... ele? Não, eu contei, por exemplo, algumas histórias que ele falou assim, lá na Suécia, ele falou, é muito comum você ver, às vezes, o dono da empresa com o mesmo carro de um colaborador, um É, funcionário ali, que ele falou assim, porque não tem muita diferença. Ele falou, é muito comum você ver um dono de empresa e não trabalhar de metrô, é. sabe? Ele falou, é muito comum você ver um dono de empresa minimalista. Ele Sim, falou sim. muito disso, dessa questão de minimalista Sem e tal. extravagância, tudo. E aí eu usei um exemplo assim, que eu falei Ah, assim, aqui a gente tem muito exemplo de pessoas que quer passar um status e às vezes deposita isso em roupa. A roupa tem que mostrar que é de uma marca, sabe? Um tênis tem que sim, ser de uma aquela coisa marca, o relógio, o estampada. celular. Falei, às vezes É, pra pessoa, às vezes, ser aceita, sabe, é, em um é. contexto. É pra, às vezes, a pessoa falar assim, não, eu não, sabe, não sou pobre e tal, essas coisas. Sim. Então, às vezes, tem essa cobrança. Só que eu falei, só que é muito extremo. No Brasil tem lugares que realmente é muito pobre. E aí, às vezes, a pessoa trabalha num lugar ou num contexto que é diferente. E aí, às vezes, rola muito o preconceito mesmo, assim. Sim. Então, ele falou Não, assim, mas aqui caramba, é sabe? louco isso mesmo, né? Tipo, aqui você realmente vale o que você tem, né? Aquele papo, né? A gente já vê as experiências, você vê assim, Uhum, tratamentos, e não devia ser assim, né? sim. Então, você falou de ser minimalista, às vezes você tem mais condições, né, sendo minimalista do que tendo que gastar com essas Sim, extravagâncias, aham. entendeu? Assim, eu dei um exemplo, né? Eu falei pra ele, falei, não é uma regra, mas assim, pra você ver que no Brasil tem muita diferença, assim, desponta muito essa É, diferença, é, que aí, às vezes, a pessoa, pra se sentir inserida ali em um meio, tem que mostrar alguma coisa, é, senão não é, não, sabe? não é. Então, falei pra ele, falei, tem no Brasil tem muito disso ainda em algumas partes de a pessoa ter que mostrar que tem, ou ter que mostrar que é alguma coisa, tal. E aí ele tá muito Caramba, que engraçado, assim. legal. Aí,